Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história do documento mais importante do Brasil, a nossa Constituição Federal. Vamos entender de onde ela veio, o que ela significa e, principalmente, como ela mexe com a nossa vida até hoje. Para a gente começar, fica a pergunta: o que precisa para construir uma democracia? Pensa bem, depois de mais de 20 anos de ditadura, essa era a pergunta que o Brasil tinha que responder. E a resposta, no fundo, era essa. Precisávamos de regras do jogo bem claras. Regras que, de um lado, colocassem limites no poder dos governantes e, do outro, garantissem os direitos de todo mundo. E olha, não foi um caminho nada fácil. Antes da gente falar da Constituição de 88 em si, é fundamental entender a baita luta que fez esse documento ser tão necessário, tão urgente para o país. Ok, então vamos lá. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada cheia de altos e baixos, né? Um ponto importante é lá em 1937, com a chamada Constituição Polaca, que basicamente entregava todo o poder nas mãos do presidente Getúlio Vargas. Aí a gente dá um pulo para 64, quando começa o regime militar, um período que durou mais de 20 anos e que restringiu muitas garantias individuais e sociais. Mas aí em 79 as coisas começam a mudar com o restabelecimento do pluripartidarismo. E isso preparou o terreno para o que viria em 84, o movimento Diretas Já. E tudo isso deságua na promulgação da nossa Constituição Federal em 1988, a Constituição Cidadã. Mas é importante entender uma coisa. Essa mudança toda não aconteceu só lá em Brasília, em acordos a portas fechadas. Não mesmo. Ela foi empurrada por uma força que vinha de baixo, sabe? Das ruas, dos sindicatos, dos estudantes, de uma sociedade civil que estava organizada e exigindo mudança. Pensa no cenário do início dos anos 80. O país enfrentava uma crise econômica e social muito forte. E foi justamente essa insatisfação geral que serviu de combustível, sabe? Foi o que uniu os sindicatos, várias entidades de classe e os partidos de oposição. Eles formaram uma espécie de frente única contra o regime. E aí surge essa frase. Duas palavras, só isso. Diretas já. Mas que viraram o grito de guerra de uma nação inteira. Isso não era só um slogan, não. Era a síntese, o resumo perfeito do que milhões de brasileiros queriam. Uma coisa simples, mas muito poderosa. O direito de votar diretamente para presidente. Beleza. O povo estava na rua, a pressão era enorme. Mas e aí? Como é que esse clamor todo se transforma em ação política de verdade? Era preciso pegar toda aquela energia e canalizar para algo concreto, a construção de um novo Brasil. E o ponto de virada veio em 1985. Aconteceu a eleição de um presidente civil, ainda que de forma indireta. Mas esse ato, por si só, já marcou o fim do regime militar. Só que o mais importante mesmo foi o que isso possibilitou. A partir dali, a porta estava aberta para uma tarefa histórica: convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para reescrever as regras do jogo do zero. E é daí que nasce o resultado de todo esse processo, a nossa Constituição de 1988. Ela foi apelidada de Constituição Cidadã pelo Ulisses Guimarães, e o nome não é à toa. A ideia era exatamente essa: um documento para literalmente refundar o país em bases completamente novas. Mas espera aí. Para a gente entender de verdade o que os constituintes fizeram, a gente precisa dar um passinho para trás e pensar numa coisa mais básica. Antes de sair definindo direitos, era preciso definir o que é o próprio Estado. Sabe, quais são os ingredientes essenciais que formam um Estado? E aqui a gente tem uma definição clássica que ajuda a organizar o pensamento. Basicamente, todo Estado precisa de três pilares. Primeiro, a população, ou seja, as pessoas sobre as quais a lei se aplica. Segundo, o território, que é o espaço físico onde essa lei vale. E terceiro, o poder, que nada mais é do que um governo com autoridade para fazer essa lei funcionar. O que a Constituição de 88 fez foi essencialmente reorganizar esses três elementos para o novo Brasil democrático. Só que a verdadeira revolução da Constituição Cidadã não foi só organizar o Estado. Foi muito além. Foi uma revolução nos direitos. Ela expandiu de uma forma radical o que significava ser um cidadão ou uma cidadã aqui no Brasil. E essa evolução dos direitos é fascinante. A gente pode pensar neles em gerações. A primeira, focada na liberdade, pedia para o Estado não fazer nada, não interferir. A segunda, focada na igualdade, já exige que o Estado faça alguma coisa, que ele atue para garantir saúde, educação. E, por fim, a terceira, ligada à fraternidade, que protege direitos de todo mundo,
como um meio ambiente equilibrado. A nossa Constituição de 88 foi super abrangente. Ela abraçou todas essas gerações de direitos. Agora a gente chega num ponto que é um dos mais incríveis. Uma Constituição não é um texto congelado no tempo, sabe? Não é uma peça de museu. Pelo contrário. Ela é um documento vivo, um organismo que respira e que precisa evoluir junto com a sociedade. E existe um nome técnico para isso, que é mutação constitucional. A ideia é muito poderosa, pensa só. O texto escrito da lei continua lá, igualzinho, ninguém mexe numa vírgula. Mas o significado, a interpretação daquele texto, isso sim muda. Muda para se adaptar às novas realidades da sociedade. É exatamente isso que faz com que um documento escrito lá em 1988 continue relevante hoje. E aqui a gente tem um exemplo perfeito de como isso funciona. O texto original, lá do artigo 226, definia a união estável como sendo entre o homem e a mulher. Anos depois, o Supremo Tribunal Federal foi analisar esse mesmíssimo artigo e estendeu o seu reconhecimento para incluir também as uniões entre pessoas do mesmo sexo. O texto da lei não foi alterado, mas o seu alcance, o seu significado, foi expandido para refletir a sociedade atual. Isso é a mutação constitucional acontecendo. E por que isso é tão importante? Porque mostra que a Constituição de 88 conseguiu ser duas coisas. Por um lado, ela nos deu uma base sólida, segura, depois de tanta instabilidade. Mas, por outro, ela não é rígida. Ela é um documento flexível, com capacidade de dialogar com o presente e de se adaptar aos novos desafios. E, para fechar, fica aqui uma provocação. A gente deve enxergar a Constituição de 88 como um ponto de chegada, ou será que ela é, na verdade, um mapa para uma jornada contínua, da qual todos nós, como sociedade, fazemos parte? A resposta? Bom, a resposta talvez esteja nas próximas páginas que o Brasil ainda vai escrever.